certeza que ela vai fortalecer o teu ser para esta semana em nome de Jesus. Você que entrou aqui buscando respostas, você que entrou aqui querendo ouvir a voz de Deus, Deus vai falar ao teu coração. Mateus capítulo 1, versículo de número 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então leia comigo a passagem bíblica que está ali. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, ou Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Joás, Joás gerou, qual que é o próximo aí? Josias, Amon, Manassés gerou Amon, Amon gerou Joás, Joás gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Aqui a gente está mais ou menos no período de 2 Crônicas, finalzinho do período de 2 Samuel também, que é o tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Zadok, Zadok gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, também chamado Cristo. Agora preste atenção aqui em mim. Nós, enquanto seres humanos, somos os seres mais complexos no que se refere à procura da causa, da origem dos nossos comportamentos. Animais são seres extremamente previsíveis no que se refere àquilo que nós queremos ou à maneira como nós possamos prevenir com que eles vão se comportar. O animal ele consegue inclusive ser adestrado, porque o comportamento dele ele é programado de certa forma. Nós seres humanos, eu e você que está me ouvindo, nós somos extremamente complexos naquilo que se refere ao estudo dos nossos comportamentos. Na grande realidade, no século passado, durante toda a história da humanidade, mas em especial no século passado, amados, perguntas têm sido feitas a respeito da origem dos comportamentos dos seres humanos. Inclusive ciências se formaram, ciências nasceram a partir de indagações e questionamentos a respeito de por que as pessoas se comportam como se comportam, por que elas agem como agem, por que elas são como são, por que elas falam o que falam, da onde vem a tua maneira de ser, da onde vem a tua maneira de reagir às situações da tua vida. Porque da onde vêm as tuas idiosincrasias, da onde vêm as tuas manias, da onde vêm as nossas doenças psicológicas que nos fazem nos comportar de determinada forma.
O ser humano, em especial no século XX, tem se feito essas perguntas e ciências nasceram a partir disso, na tentativa de delinear as causas do comportamento humano. E em especial, 3 grandes teorias foram formadas, estabelecidas e construídas na tentativa de responder a esta pergunta básica do porquê as pessoas se comportam como se comportam. Por que você é você da maneira que você é e por que você é o único do jeito que você é? Por que não existe outro igual a você? Nem mesmo se você tivesse um irmão gêmeo, nem mesmo ele seria idêntico a você. Por quê? 3 grandes teorias se formaram. A primeira dessas teorias é a teoria geneticista, protagonizada em especial pelo Dr. Franz Kriegs, um doutor que deu desenvolvimento, deu desdobramentos a pesquisas feitas por um outro cientista chamado Pavlov, Ivan Pavlov. O Dr. Franz Kriegs desenvolveu a teoria geneticista na tentativa de estabelecer a ideia do condicionamento biológico, isto é, os teus genes, aquilo que está no teu genoma, aquilo que pertence ao teu DNA, ao teu ácido desoxirribonucleico, aquilo que está dentro das tuas células, condiciona você a ser desta forma. Ou seja, a ideia dessa teoria geneticista do Dr. Franz Kriegs é trazer para nós o estabelecimento de que as causas dos nossos comportamentos estão na nossa biologia e na nossa herança genética. Nós temos propensões biológicas para nos comportarmos da forma como nos comportamos, ou seja, os nossos genes determinam o nosso comportamento, traços de personalidade, a nossa inteligência, as nossas predisposições emocionais, os nossos comportamentos sociais são completamente influenciados por aquilo que os nossos pais nos legaram. A união da tua mãe e do teu pai gerou o teu genoma que determina como você se comporta, como você é. A ideia aqui, queridos, é que talvez você seja como você é, ou você foi como você foi no passado, porque isso está na tua herança genética. Talvez seja hereditário. O Dr. Franz Kriegs então diria para nós: talvez o filho que nasceu com propensões ao álcool tenha herdado geneticamente as propensões ao vício no álcool do seu pai, que era alcoólatra. Talvez a menina que nasceu com propensões à prostituição tenha herdado esta flora no sentido sexual da sua mãe, que tinha este tipo de trabalho informal. Talvez aquilo que nós temos como propensões ao pecado, talvez o jovem violento, talvez a criança problemática na escola tenha herdado geneticamente tudo aquilo que o seu pai lhe legou, porque ele era problemático e ele passou isso. Ou seja, talvez o viciado que está na esquina agora, drogado, caído, que não consegue vencer o vício nas drogas, passe para o filho que dele nascer propensão a estar viciado nas drogas. Teoria geneticista do Dr. Franz Kriegs. Nós herdamos dos nossos pais, geneticamente, o que nós somos. Uma segunda teoria que busca responder ao questionamento a respeito da origem dos nossos comportamentos são as teorias psicológicas, que foram desenvolvidas nas suas mais variadas vertentes. Em primeiro lugar, por um senhorzinho, um velhinho chamado Sigmund Freud, e depois, posteriormente, por um outro senhorzinho chamado Aaron Beck. Pela via do Freud nós temos teorias psicanalíticas, e pela via do Aaron Beck nós temos desdobramentos nas teorias cognitivo-comportamentais. A questão aqui nessa segundo tipo de teoria, espécie de teoria que visa responder por que você é como você é, esses senhores desenvolveram através dos seus experimentos, através de estudos científicos, a ideia de que a origem dos teus comportamentos, vamos falar da via psicanalítica, a origem dos teus comportamentos está na experiência que você teve quando criança e quando bebê, no casamento dos teus pais. A origem daquilo que você é está no teu seio familiar.
a relação que você construiu com tua mãe, a relação que você construiu com teu pai, essa triangulação. E aí nós temos os mais variados tipos: a mãe que abandonou, a mãe que criou sozinha, o pai que criou o filho sozinho, ou um casal que era extremamente saudável, ou um casal que era problemático, a criança nasceu nesse seio. Isso faz com que você então desenvolva os teus comportamentos. A relação que você tem com o teu pai angula a tua modalidade de sofrimento. Talvez você sofra hoje por causa da maneira como você recalcou as experiências traumáticas que você teve em relação ao teu pai, tornando você numa pessoa neurótica, obsessivo-compulsiva ou numa pessoa psicótica. Esses 3 tipos de angulação de sofrimentos. Teorias psicológicas. Ou as teorias cognitivos comportamentais, que eu não vou entrar muito aqui porque eu não tenho tempo, mas eu já falei para os irmãos aqui, já preguei sobre isso, que é o desenvolvimento de crenças que são semeadas nas experiências da nossa infância. Vou dar um exemplo simples para vocês. É a menina que foi abusada pelo pai. Estou dando exemplos básicos e gerais para você entender, não estou dizendo que isso seja a sua história. Então ela desenvolve a crença de que nenhum homem presta, porque todos os relacionamentos que ele teve, vou dar um exemplo de homem, ele teve experiências ruins em relação às mulheres. Então desenvolve uma crença de mundo, uma visão a respeito de como o mundo é, de como eu sou e de como os outros têm que ser em relação a mim. Teorias psicológicas. Um terceiro tipo de teoria que foi desenvolvida para tentar explicar as origens do nosso comportamento é a teoria sociológica. Então eu falei da teoria geneticista, a teoria psicológica, e agora estou passando bem por cima de uma maneira até meio esdrúxula, estou indo para a teoria sociológica, desenvolvida especialmente por um camaradinha chamado Karl Marx. E a ideia do Marx é que os seres humanos, eles têm uma tendência a se comportar devido às relações de trabalho que ele desenvolve durante a sua vida. Então Marx, ele olhou no horizonte da sociedade e ele então percebeu, sentiu, estudou e estabeleceu de que possivelmente, se você nascesse dentro de uma favela, com esgoto a céu aberto, com batida policial todo dia, descobrindo que a vizinha, a criança de 12 anos ficou grávida, descobrindo que o outro teu amigo se entregou para as drogas e agora está enriquecendo com tráfico, descobrindo que o outro fulano foi morto na esquina ali à frente, descobrindo ou passando por experiências do teu pai morto com uma bala perdida, descobrindo ou passando por experiências em que você vê a vizinha apanhando todo dia na parede de papelão de um casebre dentro da favela, você naturalmente teria a tendência a se desenvolver e a ser um sujeito violento, porque a tua estrutura, o teu desenvolvimento, o ambiente no qual você se formou foi um ambiente de uma pocilga cultural, ouvindo as letras de funk mais esdrúxulas todo dia. Isso formaria o teu ser de uma maneira totalmente destrutiva. Então Marx, ele estabelece isso e diz: o filho do operário da fábrica não é o mesmo filho e não tem as mesmas chances, não é o mesmo desenvolvimento do filho do empresário, do banqueiro. É isso que ele vai estabelecer. Teorias gerais a respeito dos comportamentos humanos. Então o sujeito violento que desenvolveu o vício é por causa do ambiente social no qual ele nasceu. Quem está entendendo, quem não está dormindo, dá uma glória a Deus aí, deixa eu ver. Agora preste atenção em mim. Todos nós sabemos, queridos, que essas teorias, elas têm o seu fundo de verdade. Você que está em mim entendendo, que ouve a minha voz, está concatenando, está assimilando o que eu estou dizendo para você. Você consegue perceber que essas 3 teorias, elas possuem sementes de verdade nelas. Nós sabemos, e todo mundo sabe, que normalmente um filho que nasce de um casal que tem a vida toda
um histórico de vício, de roubo, de ações destrutivas à margem da sociedade, já nasce com propensões ao crime. Nós sabemos que o filho de uma pessoa que passou a vida toda viciada em drogas, já nasce com propensões genéticas, ou já nasce com propensões no seu genoma a ter o mesmo vício. Todos nós sabemos que um filho de um casal psicologicamente totalmente destrutivo, já nasce com propensões a desenvolver neuroses terríveis, que uma criança abusada na infância tem todas as propensões possíveis para desenvolver depressões e relacionamentos terríveis na sua adultez. Todos nós sabemos que uma pessoa que nasce num ambiente social totalmente destrutivo, onde ela não tem chance absolutamente para nada na sua vida, a não ser enriquecer através do tráfico de cocaína, essa criança talvez escolha esse caminho. Agora, essas teorias, queridos, nenhuma delas é completa e possui sucesso em descrever a origem do comportamento humano. Porque ao mesmo tempo que nós sabemos que elas têm sementes de verdade, nós também conseguimos ver e percebemos na nossa experiência comum, que não é todo tipo de pessoa que é filho de pais viciados, que é um viciado, obrigatoriamente. Todos nós conhecemos pessoas, filhos de um ambiente psicológico, de um casal totalmente destrutivo, que se tornaram pessoas totalmente saudáveis na sua vida adulta. Também conhecemos pessoas que tiveram um casal, tiveram uma família, tiveram uma casa totalmente estruturada e se tornaram pessoas totalmente patologicamente, emocionalmente terríveis. Todos nós sabemos de pessoas que, apesar de nascerem no meio da vila, no meio da favela, em ambientes terríveis, conseguiram vencer na vida, conseguiram romper a bolha. Não é porque eles nasceram naquele ambiente que eles naturalmente se tornaram pessoas daquele tipo. Não, nós conhecemos pessoas que se tornaram totalmente o inverso daquilo que essas teorias visavam determinar a respeito dos seres humanos. Quem está entendendo, diga amém. Ou seja, elas não são completas para explicar a origem do comportamento humano. E por que eu li com vocês Mateus capítulo de número 1? Por que eu fiz questão de ler a genealogia? Caso você não saiba, eu li para você a genealogia de Jesus Cristo. Por que eu fiz questão de ler este capítulo? Porque nós muitas vezes temos uma impressão errada e não temos noção do que a Bíblia está querendo nos comunicar. Se você ler comigo, queridos, Mateus capítulo 1 novamente, talvez você pense que essas pessoas aqui citadas nesse livro são todos santos, né? Acontece que Jesus, nenhum ser humano teve uma família mais desestruturada do que Cristo Jesus. Talvez nenhum ser humano tenha tido uma ascendência mais podre, uma ascendência mais desajustada, uma descendência, uma lista biológica e genealógica mais torta do que Cristo foi. A depender dessas teorias, Jesus nunca teria sido quem ele foi. A depender dessas teorias, Jesus nunca teria sido santo, incorruptível e o homem que salvou a humanidade. Se nós lermos comigo, talvez você leia e pense, mano, a genealogia de Cristo deve ser todo mundo santo aqui, né? Vamos ler ali o versículo 3 ali, ó. O São Judá, né? Que é o São Pérez, a Santa Tamar, imagina isso, a Santa Tamar, né? O São Davi, o São Arão, o Santo Aminadab, o Santo Salomão, Santo Ezequias. Só que isso não está mais longe da verdade, não poderia estar mais longe da verdade. Na verdade, se você olhar comigo de perto, essas pessoas que são citadas nesse capítulo, todas elas, na sua grande maioria, não absolutamente todas, mas a maioria delas, possui erros históricos terríveis e grotescos na sua vida. Se não vejamos, no versículo 3, você lê ali que Judá gerou Pérez e Zerá de Tamar, ou seja, Tamar foi a mãe
de Pérez e de Zerá e foi esposa de Pérez e de Zerá e foi esposa de Judá. E talvez você pense, que casal lindo, né? Judá e Tamar, que coisa linda, um casalzinho gerou filhos. Acontece que Judá é o sogro e Tamar é a nora. Ou seja, Pérez e Zerá nasceram de uma união incestuosa e terrível de Tamar e de Judá. Tamar aqui que está descrita na genealogia de Cristo, inclusive se você lembrar lá na história de Gênesis, no capítulo de número, se não me engano, capítulo de número 38, você vai ver comigo, Gênesis 38, você vai ver que Tamar, por ela não conseguir ter filhos, porque os seus 2 maridos morrem, ela se veste então de meretriz, fica à espera do caminho do seu sogro passar, e ela se deita com seu sogro, e nasce essas 2 crianças aí, uma coisa terrível. E depois Judá, descobrindo que era a nora que o havia enganado, manda queimar Tamar. Ela só não é queimada porque ela prova que foi ela que enganou, né? A Judá. Se você ler o relato em Gênesis 38, você vai ver uma história terrível a respeito desse casal. Se você seguir comigo, você vai ver mais à frente a história de Raabe. Você pensa, né? A santa Raabe. Quem lembra quem foi Raabe? Raabe, queridos, era uma prostituta da cidade de Jericó. Uma mulher totalmente desajustada emocionalmente. Uma mulher que tinha no íntimo do seu ser memórias terríveis a respeito de ser uma pessoa objeto de homens e mais homens e mais homens. E essa mulher está incluída na história do Filho de Deus. Você vai mais à frente, vai ver a história de Davi, por exemplo. Davi, o santo Davi, o salmista, né? Homem da Bíblia, esse Davi que nós adoramos, aleluia. Acontece que se eu fizesse o que Davi fez na sua história, eu seria, acho que, escorraçado por toda a comunidade evangélica da cidade de Santa Maria. Davi foi lá, matou o camarada para ficar com a esposa. Na verdade, ficou com a esposa antes, depois matou para que o camarada não descobrisse. Adultério seguido de homicídio. Salomão, santo Salomão, o sábio Salomão, camarada lindo, puro, sábio no início. Depois teve 1000 mulheres praticando poligamia. Essas 1000 mulheres, diz a palavra de Deus, que corromperam o seu coração, de tal forma que ele construiu e sacrificou crianças. Presta atenção, sacrificou crianças ao deus Moloque. Vamos mais à frente, mais alguns homens aqui, não vou citar todos, vou parar por aqui. Mas vamos lá, Roboão, um camarada, um rei maravilhoso, santo Roboão, na genealogia de Cristo, camarada, né? Deve ser santo, está na genealogia de Jesus, está na descendência de Jesus. Jesus é descendente direto dessas pessoas. Roboão é um camarada totalmente depravado, dividiu o império, matou pessoas. Talvez o mais ímpio de todos eles seja aquele que está no versículo de número 10, Manassés, esse homem na genealogia de Cristo. Em Jeremias 15:4, Manassés é chamado do símbolo do mal. O camarada, queridos, matou crianças, erigiu altares idólatras, encheu a cidade de Jerusalém, diz a palavra de Deus, de sangue. Praticou adivinhações, praticou bruxaria, consultou astros, abandonou a Deus. Foi um dos reis mais perversos da história de Israel. Está incluído na genealogia de Jesus. Agora preste atenção em mim. Por que eu estou falando isso para vocês? Você talvez olhe para mim e diga assim: pastor, a minha mente está lá no Interzinho que perdeu hoje. Minha mente está lá no churrasco do meio-dia que ficou para... Não estou entendendo nada que o senhor está querendo dizer. O que eu estou querendo passar para vocês? Em primeiro lugar, você precisa entender que Jesus tem na sua descendência, Jesus tem na sua genealogia, Jesus tem na sua ascendência biológica, pessoas das mais improváveis, das mais terríveis e das mais perversas possíveis. A depender das teorias da causalidade comportamental que eu citei para vocês, Jesus seria uma pessoa terrível. Ele poderia inclusive culpar a sua descendência: mas eu sou assim porque o meu pai foi assim. Eu sou assim porque Manassés, o meu tataravô, foi assim. Eu sou assim, pastor, porque na minha família não tem um ser humano que preste. Eu sou assim porque a minha ascendência é totalmente depravada. Todavia,
a palavra de Deus nos mostra que não é porque você nasceu num ambiente terrível, não é porque você tem uma descendência terrível, não é porque você nasceu em um ambiente longe de Jesus, que você necessariamente tem que ser uma pessoa terrível. Jesus tem para você o poder de transformar a tua história e o teu coração. Em 1 Pedro, no capítulo de número 1, no versículo de número 18, nós temos uma primeira lição que eu quero que você leve para a tua casa nessa noite. Em Cristo, você é liberto dos traços genéticos e comportamentais dos teus familiares. 1 Pedro diz: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vida inútil que os seus pais lhes legaram. Ou seja, os nossos pais, se você ver comigo no versículo, eles nos legam, diz a palavra de Deus, vida inútil. Pais não cristãos, pais ímpios. Mas, 1 Pedro 1,18, mas através do sangue de Cristo, nós temos o poder de ser libertos da vida inútil e dos traços biológicos que os nossos pais nos legaram. Quando, a partir do verso 19, o apóstolo Pedro diz: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, nós fomos resgatados do mundo. O sangue de Cristo tem poder de libertar você dessa noite e de quebrar na tua história toda a teoria geneticista, psicológica ou comportamental ou social. E você tem o poder nessa noite de voltar para a tua casa transformando as gerações que vão se seguir a partir de você. Quem quer isso, diga amém. Mais à frente, em Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 19, nós aprendemos que Jesus, ou em Jesus, nós somos libertos dos traços de personalidade que formavam o nosso eu. O apóstolo Paulo nos diz em Gálatas capítulo 2, a partir do verso 19, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, aleluia. Ou seja, Cristo, Ele nos amou de tal forma, Ele se entregou por nós de tal forma, pela minha vida, pela vida do Charles, pela vida do Jorge, pela vida do nosso irmão Vitor, pela vida da Cláudia, pela vida da Bárbara, pela vida do José. Ele se entregou por nós, Ele nos amou tanto que, se entregando por nós, nos deu a possibilidade de matarmos e vivermos uma nova história a partir da crucificação do nosso eu. Ou seja, não é porque o meu pai foi o que foi, não é porque o meu descendente foi o que foi, não é porque a vida do casamento dos meus pais foi o que foi, que eu tenho a obrigação de ser e de viver no meu relacionamento o que eles viveram. A partir de Cristo, eu tenho a oportunidade de escrever uma nova história na minha vida, de virar a página e escrever um novo episódio, escrito com a tinta do sangue de Jesus. Quem quer viver uma nova história aí? Dá uma glória a Deus aí. Romanos capítulo de número 6, versículo de número 3, nós temos uma terceira lição. Primeiro, em Cristo você é liberto da vida inútil que os teus pais te legaram. 1 Pedro 1,18. Em Cristo você é liberto dos traços de personalidade que você herdou desde a tua infância. Pastor, eu carrego um karma comigo. Eu carrego comigo, pastor, talvez você olhe para mim e diga, traços de personalidade dos quais eu me envergonho. Eu carrego comigo traços de bipolaridade dos quais eu me envergonho. Eu carrego comigo traços do meu ser, do meu eu, que afastam pessoas de mim, que afastam amigos de mim. Eu carrego comigo um passado construído nos ombros da minha descendência que me trazem vergonha. Eu carrego comigo uma família nas minhas costas que me traz vergonha. E inclusive eu carrego comigo um medo de que os meus filhos sejam que nem o meu marido.
de que os meus filhos sejam que nem os meus pais, de que a minha descendência herde, pastor, geneticamente, psicologicamente, socialmente, de que a minha descendência viva e sofra o que eu vivi. Eu tenho medo que os meus filhos sofram, que a minha filha sofra no casamento dela o que eu vivi, o que eu sofri no meu. Talvez você olhe para mim e diga, e explane para mim, exponha para mim o seu medo. Mas eu quero ler nessa noite para você, Romanos capítulo de número 6, e dizer para você, a partir do verso 3, fazer a pergunta do apóstolo Paulo: ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados com Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Se nessa noite você quer voltar para a tua casa andando em novidade de vida, uma vida nova, uma família nova, uma personalidade nova, escrever nova história, viver uma nova vida no teu relacionamento, viver uma nova vida nos próximos anos, não mais uma vida de derrota, uma vida de miséria, mas uma vida de fortalecimento, com a presença do Espírito Santo, é no batismo, é com Cristo, e através dele, que você tem o poder de escrever novas páginas na tua história. É por isso que a partir do momento que você se encontrou com ele, você pode testemunhar para mim, que a tua história, contigo mesmo, com os outros e com o mundo, não foi mais a mesma. Diga aleluia. Se encontrar com ele, independentemente ou indiferentemente de igreja. As igrejas proporcionam encontros com Jesus, mas não necessariamente nos fazem nos encontrarmos com Cristo. Muito pelo contrário, existem igrejas que mais nos afastam dele do que nos fazem nos encontrarmos com ele. Jesus, ele foi encontrado por pessoas nos evangelhos, amados, nos lugares mais inóspitos e mais inesperados. E Jesus transformou a vida de pessoas nos lugares mais inóspitos e mais inesperados. Digo mais, vou além. Jesus foi crucificado e foi morto pela casta religiosa da sua época, porque ele era esperado de uma forma e ele veio de uma forma totalmente diferente. Os religiosos esperavam que o Deus, quando encarnasse, seria encontrado em Jerusalém, no templo de Herodes, na igreja, no templo, no lugar da religião, no lugar do santarrão, no lugar dos santos, no lugar daqueles que não têm pecado. Mas Jesus, de acordo com o relato dos evangelistas, ele era encontrado na mesa com publicanos e pecadores, ele era encontrado nas esquinas com prostitutas e meretrizes, ele era encontrado na mesa dos cambistas, e quando viu um homem ladrão chamado Mateus, encontrou aquele homem e disse para ele: larga tudo que você tem e segue-me. A palavra de Deus diz que Mateus, no mesmo instante, largou tudo que ele tinha e começou a seguir Jesus. A palavra de Deus diz que quando Jesus entra numa cidade, um homem político ladrão chamado Zaqueu é encontrado por Cristo quando ele sobe numa árvore para tentar vê-lo, mas Jesus já o procurava. Quando ele sobe numa árvore para tentar ver quem é esse Cristo, mas Jesus então olha para ele e diz: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje me convém pousar na tua casa. Pessoas não querem te encontrar, pessoas não querem estar com você. Eu quero te dizer: eu sou Deus, e o médico não vem para os que estão curados, mas para os doentes. Hoje me convém entrar na tua casa. Jesus diz para você nessa noite: talvez você, para o A, para B, para o C, seja a pessoa mais improvável, mas hoje me convém ir com você e entrar lá na tua casa. Hoje me convém ir com você e entrar lá no teu relacionamento. Todo passo que você dá em direção a Cristo, diga comigo, é secundário.
Zaqueu, ele dá um passo em direção a Jesus, mas na verdade Jesus já o procurava para pousar na casa dele. E a Bíblia diz que quando Jesus vai à casa de Zaqueu, e Jesus senta à mesa para jantar com ele, Zaqueu então, num determinado momento, tendo uma visão do Filho de Deus, se levanta naquela mesa e diz para Cristo: Senhor, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus olha para Zaqueu e diz: hoje mesmo entrou salvação nessa casa. Pessoas no mesmo instante olham para Jesus e criticam Jesus por estar jantando com Zaqueu. E Jesus está ali proclamando salvação. Diga amém. Transforma a vida de Zaqueu. Zaqueu é transformado de um ladrão, de um homem no ambiente social. Estou conjecturando, a Bíblia não diz, mas de um homem que o pai foi ladrão, de um homem que viveu num ambiente psicologicamente totalmente desfavorável, vive e se torna o maior ladrão daquela cidade, um homem conhecido pela ganância, pelo dinheiro, conhecido por extorquir pessoas, até que num determinado momento ele se encontra com Cristo. E então, a partir do momento em que ele se encontra com Cristo, ele é um homem antes de Jesus e um homem depois de Jesus. Todos nós, queridos, somos pessoas antes de Cristo e pessoas depois de Cristo. Sabe por quê? Porque ninguém que se encontra com Jesus permanece da mesma forma. Onde Jesus passou, onde Jesus andou, aonde Jesus tocou, as pessoas que ele curou nunca mais foram as mesmas. Porque Jesus é um homem que tem no seu currículo, que tem na sua descendência as pessoas da pior estirpe, as pessoas do pior passado, que tinha tudo para ser uma pessoa derrotada, uma pessoa pecadora, mas Jesus Cristo, pelo poder do Evangelho, furou a bolha da sua descendência, e Ele pode olhar para você nessa noite e dizer: eu tenho uma nova história para você. Ele pode olhar para você nessa noite, ele pode olhar para os teus filhos, ele pode olhar para a tua família e dizer: eu tenho transformação para você. Ele pode olhar para o teu casamento nessa noite e dizer: o Franz Kriegs dizia isso, o Karl Marx dizia isso, o Freud dizia isso, mas para você eu posso dizer: ainda que esteja morto, eu tenho o poder de fazer reviver. Ainda que seja uma Maria Madalena, possuída de 7 demônios, pombagira e tudo que é gira dentro dela, porque andou com outros camaradas por aí, pegando tudo que é demônio de tudo que é canto, Jesus pode curá-la, expulsar todas as castas de demônios que haviam dentro dela. E aquela mulher se tornou, de acordo com Lucas 8, uma mantenedora e a única que permaneceu com Cristo até o fim e viu Ele depois que ressuscitou da tumba. Ou seja, a Bíblia está recheada de pessoas que venceram o seu passado através da decisão de seguir a Cristo. Talvez o teu maior fantasma seja o teu passado nessa noite. Me escute, tem até uma chuvinha aí fora para confirmar o que eu estou dizendo para você. Até talvez você olhe para mim e diga que o teu maior fantasma é aquilo que você traz atrás de você, na tua história. Talvez o que você carrega aí, se Freud olhasse para você, se o Kriegs olhasse para você, se o Marx olhasse para você, ele daria um diagnóstico definitivo de quem você poderia ser. Talvez você, sentado aí, se algum desses teóricos ou cientistas olhassem para você, olhassem para a tua história familiar, olhassem para o estado do teu casamento, olhassem para a história dos teus filhos, olhassem para quem você é, o que você fez, o que você foi no teu passado, eles gerariam um diagnóstico. Bom, de acordo com o que você foi e o que você já fez, naturalmente você só pode ser isso daqui, ó. O meu Cristo, o Cristo que eu trago no meu coração para apresentar para esse bairro, o Cristo que nós trazemos no nosso espírito, que nós pregamos todo domingo e nessa série especial sobre Ele, eu estou tentando apresentar para você e para a tua família.
O Jesus que me encontrou à beira do caminho, caído, perdido no pecado. O Jesus que encontrou essa pessoa que está do teu lado, à beira do caminho, caído, perdido no pecado. O Jesus que há mais de 2000 anos tem transformado reis, imperadores, políticos, pobres, mendigos, intelectuais, pessoas que não pensam com tanta profundidade. O Cristo que gerou uma das maiores religiões do mundo. O Cristo que hoje, nos domingos, está sendo adorado em todos os cantos da terra, nas igrejas. O Jesus que onde chegava, transformava e arrebatava uma cidade. O Jesus que eu estou querendo que você leve para a tua casa nessa noite. É o Jesus e é o único que pode olhar para você e cancelar o teu passado. Jesus Cristo não olha currículo. Jesus Cristo não olha passado. Jesus Cristo não olha quem você foi. Jesus Cristo não olha o que você fez. Jesus Cristo não olha para você e leva em conta aquilo que você fez 10 anos, 1 ano, 3 meses atrás. Jesus Cristo olha para você e Ele só faz uma pergunta para você: você quer ser salvo? Queres ser curado? Se você, como ladrão na cruz, olhar para Jesus e diz: eu quero, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus Cristo, com olhos de amor, pode olhar para você, sem levar em conta aquilo que você viveu, cancelar o teu currículo, zerar a tua história e dizer para você: hoje mesmo eu te afirmo que você estará comigo no meu reino. Engraçado, quando Jesus estava com o ladrão da cruz, Jesus não perguntou o que o ladrão roubou. Jesus não perguntou quem que o ladrão matou. Jesus não perguntou em que ambiente social o ladrão nasceu. Jesus não perguntou como é que era o ambiente psicológico da casa dos pais dele. Jesus não perguntou qual era a herança genética do genoma humano que aquele ladrão carregava nas suas veias. Jesus simplesmente olhou para o coração daquele homem e para o desejo dele de ser transformado. Diga comigo: esse é o amor que transforma vidas. Diga: o amor de Jesus. Homens olham para você levando em conta aquilo que você fez. Cristo olha para você levando em conta aquilo que você quer ser. Homens olham para você levando em conta a maneira como você está. Cristo olha para você levando em conta os desejos e os desígnios do teu coração e a maneira ou a vontade que você tem de mudar. Homens olham para você e enxergam o teu exterior, enxergam os teus comportamentos. O psicólogo da teoria cognitivo-comportamental enxerga a maneira como você se comporta. Cristo olha para você e enxerga o teu coração, enxerga o teu interior, enxerga aquilo que se passa aí dentro. E mais do que isso, Cristo olha para você e não enxerga aquilo que você foi ou aquilo que você é, mas já vê lá no futuro aquilo que você pode ser, se você abrir o teu coração e deixar esse evangelho transformar o teu interior. Quem está entendendo, diga amém. Só o nosso Jesus tem esse poder. Quem quer experimentar esse poder nessa noite, diga aleluia. Quem quer deixar Jesus cancelar o seu passado, diga amém. Nessa noite eu quero orar para que Jesus cancele passados no nosso meio. A tua dívida com o passado, ela precisa ser quitada, porque enquanto na tua consciência você tiver a percepção de dívida em relação ao que você fez no passado, você nunca conseguirá vislumbrar o futuro que Deus já tem para você. Mas se você nessa noite ouvir a mensagem desse jovem pastor e evangelista e deixar Jesus cancelar, dizer para você: está consumado, a dívida está paga, o que você fez está perdoado, viva uma nova história, vá e não peques mais, eu não te condeno, decida mudar, decida transformar, decida viver um novo tempo. Cancelar os diagnósticos geneticistas, psicológicos, sociais que você carrega com você. Você pode nessa noite voltar nesse domingo chuvoso para uma semana e viver novos comportamentos e ser uma pessoa tão transformada e tão mudada que quando te perguntarem quem você foi, o que você fez e por que você se tornou da maneira que você é, a única coisa que você pode dizer é aquilo que Maria Madalena disse lá naquela série:
que está rodando agora na TV. Eu me encontrei com Ele e Ele transformou a minha história. Diga amém. Quem quer receber isso nessa noite? Diga aleluia. Nessa noite Deus vai cancelar passados. E a partir do domingo que vem, nós vamos fazer um propósito de oração, um projeto. Eu sou um ganhador de almas. Esse projeto visa alcançar pessoas que, como Jesus, são das mais improváveis. Porque se você olhar para cada descendente da genealogia de Cristo, você diria: Jesus é um improvável. E mais ainda, a genealogia de Jesus inclui mulheres. Naquele tempo era impossível, você não encontra nenhuma genealogia incluindo mulheres. Mas Jesus, Ele inclui pessoas das mais improváveis. É a Raabe meretriz, é a Tamar que enganou o sogro, é o Davi que adulterou e matou, é o Salomão que ofereceu crianças em holocausto, é o Manassés que matou pessoas, são os perversos, é essas pessoas do diagnóstico contrário dos seres humanos. É as pessoas das mais improváveis, mas é justamente os improváveis que Deus levanta para transformarem essa história. É justamente os improváveis que Deus trabalha para confundir aqueles que são prováveis nas vistas dos homens. Ser improvável é matéria-prima para ser usado por Deus. Diga amém? Não ser é matéria-prima para que Deus levante para confundir quem é. Ou seja, a palavra de Deus diz: Deus usa os que não são para confundir os que são. Tua descendência nessa noite será mudada. Se na tua genealogia, na tua história, você é como Jesus, eu quero que nessa noite você seja mais como Jesus. Seja uma pessoa que a partir de você, a partir do teu nome, a partir do teu CPF, teus netos, teus bisnetos, teus tataranetos, teus descendentes testemunharão daqui a 30 anos. Foi a partir do nosso tataravô, do nosso bisavô, do nosso avô, que a vida da nossa história, da nossa família foi mudada. Foi a partir de 2024 que o meu irmão lá, que o meu parente lá decidiu frequentar aquela igreja e decidiu viver uma vida com Jesus, que a vida da nossa família foi transformada. Foi a partir de junho de 2024, de janeiro de 2023, que quando o nosso pai, ele decidiu deixar a vida pecaminosa, frequentar aquela pequena igreja naquele bairro e viver uma vida santa com Deus, que hoje eu sou um pastor, que hoje eu tenho uma igreja, que hoje a nossa família é uma família ajustada, é uma família transformada. Quem quer transformar a vida da sua descendência, dá um glória a Deus aí. Quem quer ter um histórico lindo na presença de Deus, dá um aleluia aí, vamos ver. Coloque-se de pé nessa noite, eu quero orar com você, queridos. Para que Deus venha nessa noite transformar a tua genealogia, ela para em você. E a partir dessa noite, eu quero que Deus reduza o medo no teu coração e traga alívio ao teu coração.